Olá, meu querido, olá, minha querida, tudo bem com vocês? Hoje eu quero contar-lhes uma história, mas antes nós vamos meditar em alguns versículos da Palavra de Deus. Efésios, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 6, verso 11 e o verso 12 nos diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Agora nós vamos meditar na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo de número 5, verso 8 e o verso de número 9, que nos diz assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, a qual resistis firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. A história que eu quero contar, ela chama-se O Diabo e o Cavalo. Certo dia, um cavalo estava amarrado a uma árvore. O diabo experiente estava a passar por aquela região, ensinando alguma coisa a um diabo de menor experiência, e viu aquele cavalo amarrado à árvore e quis mostrar ao diabo aprendiz a arte da confusão. E o diabo aprendiz queria se aproximar das pessoas com tentações voltadas à sexualidade, ao roubo, ao adultério, mas logo o diabo experiente disse que não precisava de nada disso e que a estratégia seria mais fácil do que se imaginava. O diabo experiente se aproximou-se do cavalo ali amarrado à árvore e o soltou. O cavalo, uma vez solto, entrou na horta de um camponês vizinho e começou a comer tudo o que havia naquela horta. A mulher do dono da horta, quando viu aquilo, ficou apavorada e imediatamente pegou o seu rifle e atirou no cavalo e o matou. O dono do cavalo, vendo a mulher matar o seu cavalo, ficou enfurecido e também pegou o seu rifle e atirou contra a mulher, matando-a. Ao voltar para casa, o camponês encontrou a sua mulher morta e, sabendo quem o matou, foi atrás do dono do cavalo e também o matou como forma de uma vingança. Os filhos do dono do cavalo, ao ver o pai morto, puseram fogo e queimaram a fazenda do camponês. O camponês, em represália, foi atrás dos filhos do camponês e também os matou. O camponês, ao ver tudo o que tinha acontecido, as desgraças que o cercou e apavorado com aquilo que ele fez, ele tomou uma arma e tirou a sua própria vida. Outros diabos que estavam naquela região viram todo o estrago que aconteceu e foram perguntar ao diabo experiente o que ele havia feito. O diabo experiente respondeu: eu não fiz absolutamente nada, só soltei o cavalo. Essa história nos ajuda a compreender que muitas vezes colocamos a culpa no diabo, quando na verdade é o nosso coração que está corrompido pela maldade e pelo erro. E é por isso que nunca devemos perder a consciência da realidade espiritual aqui que nos cerca. Esse combate é real e está corriqueiramente acontecendo à nossa volta. O diabo
sendo astuto, se aproveita dessas realidades que parecem inofensivas para causar a confusão e a destruição. Por isso, a necessidade que temos de recorrer sempre e em tudo à oração. Desconfie de brigas iniciadas de repente e sem motivos. Desconfie de pensamentos e sentimentos que surgem na sua mente e coração querendo colocar você para baixo. Desconfie de raivas e desejos de vingança que assaltam os seus pensamentos. Desconfie de tudo isso, pois por detrás de todas essas realidades pode haver um diabo que está somente soltando o cavalo que estava amarrado. Peçamos ao Senhor a graça do Espírito Santo para que Ele nos dê a graça do dom de discernimento de espíritos, que é a capacidade para compreendermos a ação espiritual que nos cerca. Vigiai e ore, porque o diabo anda em derredor, rugindo como leão e procurando a quem possa tragar. Deus continue abençoando a você, sua casa e toda a sua família. Um grande abraço.